Então, bom dia oficialmente a todos os participantes, os estudantes da disciplina de História da Educação Brasileira. Esta é a nossa primeira aula síncrona. E eu começo aqui pelo Moodle, com essa projeção aqui também, né, do ambiente do Moodle, para ver com vocês, né, se vocês querem falar ou querem colocar alguma questão, se vocês estão conseguindo se organizar, né. Então, primeiro a gente tem, né, esse vídeo de apresentação, eu deixei aqui um mapinha mental tentando fazer um destaque para alguns dos períodos históricos, né, que nós vamos trabalhar no componente que a gente já vem estudando e o que eles foram marcando, né, algumas palavras-chave que ajudam a gente a pensar sobre. Aqui também tem o plano de ensino, a matriz de atividades, e essa proposta de aulas síncronas. Então, e no tópico 1, vocês tiveram, então, um vídeo e materiais de leitura, de referência. Também tem esse documentário que ele não trata só do período ali do Brasil colônia, Brasil império, mas um pouco de um retrato de toda a história da educação brasileira. É interessante porque ele é encenado, né? Vai tratar também do movimento escolar novista do Brasil, como que foi. Então, não sei se vocês conseguiram também assistir esse vídeo. Ele ilustra, ele encena um pouco, né, alguns detalhes dessa história da educação brasileira. Então, ajuda também, não é um vídeo tão longo. E, então, tem esse panorama geral aqui da história da educação brasileira. E eu dividi em 2 vídeos para ficar mais fácil de entender, né? O Brasil colônia e o Brasil império. E também materiais de leitura. E aí a gente dividiu as avaliações sempre, como nós temos 4 tópicos, né? E a gente tem 4 pontos, então nós dividimos em 2 avaliações. Deixa eu só ver aqui, tem alguém entrando. Então, nós dividimos em 2 avaliações, como a gente pode ver ali, em cada tópico. Ambos valem 1 ponto, mas eles vão formar uma média sempre de tudo. Então, é importante que seja feita todas as atividades, né? Então, nós temos atividades como a avaliação 1, que ela vai colocar sobre... Não sei se tem alguém querendo falar. Não? A avaliação 1, ela vai colocar questões sobre os textos, referências, sobre os vídeos, enfim, que tudo gira em torno, né, das explicações sobre esses períodos também, e algumas reflexões, sempre com questionários, né, que também de alguma forma serve para fazer o estudo e a revisão para a prova final. A prova final vale 6 pontos. E aí nós temos, então, também o fórum. Aqui tem o arquivo do fórum. Quem vai acompanhando vocês no fórum é o tutor, que é o Bruno, né? Também vai fazer esse acompanhamento dos fóruns. Eu também vou acompanhar, mas quem vai estar acompanhando mais de perto vocês é ele. E aí também vale 1 ponto nessa somatória e depois gera uma média. No tópico 2, nós temos vários períodos, né, que vão tratar um pouco de uma expansão da ideia da escola baseada na constituição do ensino público no Brasil. Que isso acontece, esse ensino público no Brasil, ele fica mais instituído a partir da constituição do período republicano no nosso país. E aí nós temos a educação na era Vargas, a educação no período ditatorial e a educação no período de redemocratização. Que claro que esse da redemocratização,
vocês já têm aberto também aqui, ele vai estar mais presente aqui no tópico 3. E a gente vai tratar principalmente, né, desse cenário pós-ditadura militar, que é o cenário da Constituição de 88, da LDB, e a gente vai recapitulando as outras LDBs e o cenário delas para poder entender a LDB de 96 e tratar da contemporaneidade. Aqui também tem avaliação com questionário para revisar para a prova e tem o fórum também, né, para vocês participarem, que tem alguns que já participaram, tipo aqui no tópico 3. E o tópico 2 também tem isso, né? Tem as questões e tem o fórum também. Lá no tópico 4, nós temos a história e cultura afro-brasileira e indígena e a questão da lei e da obrigatoriedade. Porque nós vamos seguindo, talvez alguns de vocês já fizeram as atividades de todos os módulos, não sei, porque eles estão todos abertos para facilitar para vocês o acesso, porque talvez nesse primeiro momento alguns já tenham mais tempo e consigam fazer, outros em outro momento vão ter mais tempo, vão poder fazer. Então a gente deixou todos os tópicos abertos para facilitar o acesso de vocês às atividades, aos estudos. Então, no tópico 4, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, vocês viram nos tópicos anteriores essa questão de uma educação que perpassa discriminação, exclusão social também, né? A educação, como a gente viu lá no tópico 1, que é o que a gente vai revisar um pouquinho hoje, e no 2, ela era para a elite, né? É a partir da República, desse tópico 2, que a gente vai ver um cenário que vai ser mais marcado pela questão da escola pública, como uma escola que vai ser, então, para todos. Vou dar uma olhada aqui, ver se alguém tem alguma mensagem. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação aos tópicos. Depois vai ter um tópico que está aqui, mas ele ainda não vai aparecer para vocês ainda, tá? Que é o tópico da prova, tá? Da prova final. Mais alguém entrando? Prof, uma dúvida. Pode perguntar. Como que vai funcionar a prova final? A prova final, ela vale 6 pontos. Deixa eu só entrar. Ela vale 6 pontos e ela vai ser com questões, né? Mais do modelo das questões que vocês fizeram ali, né, nos questionários, ou vão fazer, estão fazendo em cada tópico. Então, eles já servem para ajudar vocês a revisar, estudar para a prova. Esses questionários também. Ela, então, vai constar de questões envolvendo cada tópico e vai ser no polo de vocês. Vocês têm que ir até o polo fazer. Aí o tutor presencial lá do polo, ele recebe uma senha de acesso
a prova, daí vocês conseguem acessar essa prova no polo para fazer. Tá, eu tava com dúvida, né, nessa questão. Daí, no caso aqui, eu que sou de Santiago, eu vou no centro de referência, é isso? É lá que é o Do teu IFAR? polo? É, eu acho que é. Isso. Todas as disciplinas, que nem agora vocês têm, eu quero abrir uma outra. Uma outra tela aqui. Agora vocês estão cursando TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, isso? Sim, História da Educação Brasileira e isso. Matemática Básica. E funções. Ah, isso, funções, verdade. Mas matemática E, básica também é funções, matemática e básica, tecnologia e história. Mas daí então, aqui diz assim, que a prova final vai ser no sábado, dia 7 de junho, Aham. das 3 disciplinas de TICS, de História e Matemática, Hum, no cronograma do semestre. as 7 de três junho. juntas, no caso, mas uma prova de cada. As Isso, três no mesmo dia, mas uma prova de cada. sim. Tá bom. Aí a de funções está a data de 2 de agosto, porque ela segue, ela é uma disciplina de mais horas. Ela é do É, eu semestre vi. inteiro, entende? Que ela é mais longa, né? Uhum, isso. E aí, assim, ó, nós temos previsto, então, essa prova dia 7, uma prova substitutiva para aqueles que têm justificativa e não puderam fazer no dia 7, que tem algum documento que justifique, enfim. No dia 11 de junho, que é na quarta-feira à noite, provavelmente. Aham. E a prova de exame está marcada para 14 de junho, É isso mesmo. tá? E aí, a partir de 16 de junho, vocês começam outras 3 disciplinas que são de carga horária mais curta. Hum. Daí, no Tem caso, vai sair essas três que são mais isso, curtas e vai entrar outras. isso. Uhum. Ah, bom. E aí, Bri- então, assim, na minha organização, por que que eu optei de deixar tudo aberto, os tópicos? Porque seria mais fácil para vocês já ir fazendo as atividades. Mas, por exemplo, tem 4 datas de abertura aqui, de tópicos, que eles passaram para nós. Então, 21 de abril foi quando começou a nossa aula, e seria o primeiro tópico, que é esse do Brasil Colônia, Brasil Império. 5 Uhum. de maio, que é segunda agora, estamos começando o tópico 2. E 19 de maio, o tópico 3. E 2 de junho, o tópico 4, que envolve, então, a questão dos estudos indígenas e afro-brasileiros, né, da lei, da obrigatoriedade também desse tema. Aham. Deixa eu ver o que mais para pontuar. Mas, daí, vocês podem ir fazendo tópico a tópico, à medida que vocês têm tempo. Mas então não precisa esperar, por exemplo, até 2 de junho para acessar o último tópico, né? Se vocês conseguem Sim, fazer antes, que eu vi que alguns já fizeram, não tem problema, né? Cada um vai vendo a forma melhor de estudar tá bom. sobre esses temas, né? Conforme é o tempo de vocês. A disciplina ela é bem curta, mas ela é uma disciplina básica, porque vocês estão num curso de licenciatura, então vocês precisam entender um pouco, né, assim, pelo menos, como que se constituiu a escola de hoje. Para a gente entender a escola de hoje, a gente precisa entender esse passado, né, como que a Claro. escola no Brasil se formou, né? Então, o Brasil é um país que primeiro foi colônia de Portugal, então vem todo esse cenário, né? Lá no Brasil, colônia, com a presença dos jesuítas,
e depois os jesuítas sendo expulsos, né? E a reforma pombalina, o que ela representou, o que depois, então, esse Brasil Império vendo, né, o poder da Igreja Católica sobre os indígenas e sobre a questão da educação, né? A educação é poder também, né? Então, a Igreja passa a perder esse poder, né? E o Império passa a assumir esse poder, principalmente pela questão das riquezas que envolvem tudo isso, né? E aí, depois, o que a gente tem é o encaminhamento, né, em cima do discurso da educação laica, né, dentro da República também, de uma escola pública, mas que ela ainda não é para todos, né? Então, nós vamos focar agora. Eu vou trazer um material aqui para a gente olhar e ir pensando sobre isso, que ele reflete mais o tópico 2, porque no tópico 2 nós não temos vídeo. Então, essa aula de hoje, todas as aulas síncronas, elas vão ficar gravadas e eu vou colocar lá dentro do Moodle, tá? Então eu vou colocar isso aqui no tópico 2, essa gravação de hoje, com essas explicações também. Então todo mundo vai ter acesso, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue participar da aula síncrona no sábado. Então, a gente vai vendo como são essas participações também. Tem uma. Deixa eu aproveitar aqui. Vou projetar a apresentação, mas eu vou colocar aqui na lista de chamada também, na mensagem, a lista de chamada, só um momento. Eu coloquei ali o link do Forms, da lista de chamada dessa aula síncrona, daí vocês podem entrar e preencher. Felipe, tem uma pergunta ali, né? A atividade presencial que vocês têm em História da Educação Brasileira é a prova final que vocês têm que ir lá no polo fazer. Essa é a atividade presencial. As demais são todas lá no Moodle, que é o que eu estava projetando antes, explicando. Você já acessou o Moodle, conseguiu visualizar o conteúdo, conseguiu fazer já algumas das atividades que tem lá, que eu estava explicando que em História da Educação Brasileira nós temos sempre, por exemplo, no tópico 1, referente Brasil Colônia e Brasil Império, nós temos vídeos, textos referência. Esses textos referência, eu tentei encurtar eles, né, deixar eles mais curtos, com base em outros materiais. E isso, você acessou. Agora você tem que, por exemplo, no tópico 1, ver lá que tem um questionário, aí você assiste os vídeos, lê um pouco dos textos e vai fazendo esse questionário. E depois tem o fórum. Então, tudo pontua.
fórum e o questionário. Então, tem que fazer todas as atividades sempre. Eu optei, Felipe, em deixar aberto todos os tópicos para facilitar para vocês. Porque eu sei que, às vezes, tem gente que tem mais tempo em uma semana, na outra não. Então, eu já deixei aberto todos os tópicos. Mas eles são de 15 em 15 dias, né? Aí você que escolhe como que você vai fazendo. Sim, as listas presenciais sempre vai ter quando for aula síncrona. Mas a aula síncrona também vai ficar gravada e vai ficar lá no Moodle. Ué, Amanda, o que será que aconteceu? Tá aparecendo como link. Daí eu não consigo abrir. Eu tentei abrir aqui, ele aparece, daí primeiro ele aparece assim, tu coloca teu e-mail, né, ou tu tem que estar logada com teu e-mail, enfim. E daí é um forms, nome e polo em que está inscrito para preencher. Deixa eu tentar de novo aqui. É porque ele não tá como um link clicável, né? Daí eu não consigo acessar, não sei o que acontece. Para mim ele aparece como link clicável, mas não sei. Tenta de novo ali naquele que eu coloquei agora. Felipe, você quer falar? Não consegui te ouvir, só ficou um barulho, não sei. O Eduardo disse que conseguiu clicar. Eu não tá dando mesmo, não sei o que houve. E se tu copiar ele, não vai também, tipo, copiando, indo lá, tu tá pelo celular. Tô Copia o pelo link, tablet. copia esse link. Eu não consigo copiar, daí eu vou digitar ele aqui, daí vou ver se eu consigo copiar eu digitando. Deixa eu ver. Que daí eu tento abrir no Forms mesmo. Porque o da aula de matemática, era matemática básica, eu consegui acessar. Eu copiei de novo com um texto junto, mas não sei. Não, não dá. Mas acho que agora sim, do jeito que eu tô tentando fazer, vamos ver. E a Gisele, que disse que não tinha dado certo. Agora consegui, prof. Que bom. Vamos ver se a Gisele consegue também.
colocar aqui o Forms, porque tem mais alguém que entrou agora. Acessar a presença. Felipe, não sei se você tem mais alguma dúvida, que você tentou abrir o microfone para falar. Essa lista de presença, ela é um registro. É um registro de, assim, para constar quem que participou da aula síncrona, porque é uma forma de participação de vocês também dentro do EAD, né? Mas aí agora, Felipe, nessas disciplinas que já teve aula, todas vão disponibilizar com certeza a gravação lá. Você pode assistir, tentar assistir. Mas eu acho que pelo cronograma que eu tenho acesso aqui, das aulas síncronas, você não perdeu muita coisa. Acho que tinha matemática básica, 30 de abril, aula. Sim, foi na quarta. Aí o Isso, professor não conseguiu gravar nessa mesma plataforma que você está dando aula. sim. E aí ele disse que depois ele ia gravar um vídeo da aula, dele dando a aula e ia postar lá. Viu? Ó, Felipe, agora tu já está atualizado, vai saber pela colega que vai ter um vídeo ainda. Isso aí. Mas se vocês têm dúvidas, vocês podem contatar, mandar mensagem, perguntar. Não tem problema, ou continuar escrevendo aqui, ou perguntando, abrir o microfone. A aula síncrona também é esse momento para isso, para vocês tirar as dúvidas de vocês. Mas, Felipe, eu chamo a atenção, assim, ó, vou falar mais do Felipe, porque alguém que falou que entrou há pouco, né, que entrou depois, enfim, a importância de fazer todas as atividades ali dentro da disciplina. Então, a gente oportunizou questionário e fórum. Então, sempre tentar fazer as duas atividades, porque as duas vão pontuar na tua nota e vão servir de subsídio para te entender aquele período histórico, né, e vir compreendendo a história da educação brasileira. O Marlon colocou uma pergunta aqui que ele. Pois é, Marlon, daí eu não sei, entende? São questões que são mais assim, ó, que tem que conversar com a coordenação. Eu não sei qual é o polo que você ficou, de que polo você é. Perto de Santa Maria, né? Também. Polo Polecini. Mas assim, eu teria que conversar sobre isso. Não sei se você já informou, conversou com a coordenação do curso. É bem importante conversar, entrar em contato sobre essa questão.
pessoal, então eu vou. Bah, estão em greve ainda, que situação, né? E aqui com a coordenação, você já falou sobre essa tua situação? Tomara que você consiga, então, né? Agora lendo o que você escreveu ali, que se conseguir esse lugar, tomara que você consiga. Segue procurando e vendo, né? Tomara que tenha essa oportunidade para você não perder, né? Seu estudo. Eu vou, então, continuar aqui as explicações. E aí, assim, ó, se vocês têm dúvidas, se vocês têm um comentário, alguma questão, vão me chamando. Podem abrir o microfone, porque agora, quando eu ficar olhando a projeção, eu não consigo olhar vocês, entende? Aqui a tela. Essa plataforma não permite. Mas de vez em quando eu vou voltar aqui e olhar, ver se vocês estão aqui. A única avaliação, Marlon, então, só para te esclarecer, que é presencial, que precisaria desse polo, então você está buscando, é a prova final. As demais estão todas lá no Moodle. São os questionários e os fóruns. Então, esse material que eu trago aqui hoje para conversar com vocês, ele refere à constituição do ensino público no Brasil e seus períodos históricos. Dentro disso, a gente tem uma agenda que envolve tratar. Deixa eu ver se foi aí para vocês. Foi. Tá. Ele não deixou abrir em tela grande, mas eu vou seguir aqui então. Tratar dessa questão do ensino público marcado pelo período republicano, pela era Vargas, pela República Nova e pelo período ditatorial também. Como que foi essa constituição do ensino público, então? Ela foi um marco fundamental que possibilitou acesso à educação para todos os cidadãos. Era o que se buscava. Essa construção, ela foi impulsionada por diversos fatores sociais, políticos, que refletiram nesses períodos históricos que eu citei, a necessidade de formar uma população educada e crítica. Então, através das constituições, né, aqui tem essa imagem que refere, então, através delas foram garantidos direitos à educação, estabelecendo bases para um sistema educacional inclusivo. Então, a fundamentação filosófica. No Brasil República, a educação, então, teve como fundamento o positivismo, que foi fundamental na formação de uma visão científica e racional da educação brasileira. Também o liberalismo ele influenciou o pensamento educacional, promovendo ideias de liberdade individual, igualdade de oportunidades. Então, essa ideia
da escola para todos. Essas correntes filosóficas ajudaram a moldar as políticas educacionais durante o período republicano. No regime político republicano, as características da educação e do regime, ele adotou princípios de democracia e cidadania. Porém, ele também enfrentou, deixa eu só ver aqui, tem alguém querendo entrar. Também enfrentou desafios de corrupção e clientelismo, que também marcam a educação. Houve uma busca por modernização e desenvolvimento social que se deu também através da educação, essa busca pela educação pública. A formação de elites educacionais foi uma prioridade e refletiu essa desigualdade social também, porque ainda não era, né? Embora se tivesse esse ideal de que a escola pública é para todos, ela ainda não era. A força da elite dirigente. Então, nós tivemos a oligarquia rural com controle decisivo sobre decisões políticas e também educacionais. Esse grupo lhe moldou políticas que favoreciam seus interesses em detrimento das classes populares. As decisões educacionais eram frequentemente dirigidas para manter o status quo social. Nesse período, então, a educação brasileira ela teve transformações significativas. A ênfase estava na criação de escolas públicas, mas a qualidade e o acesso variavam enormemente. Essa época ela viu tanto a luta por maior democratização, quanto também a perpetuação das desigualdades existentes no país. Nós temos em destaque Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro, ele foi o primeiro presidente do Brasil e buscou promover uma educação como pilar da nova república. Seus esforços incluíram a criação de instituições educacionais para a formação de uma nova cidadania. Contudo, a educação ela ainda não era elitista, ela era elitista e não atendia então, a todos os segmentos da sociedade. Marechal Floriano Peixoto sucedeu Deodoro e manteve a educação, mas com foco na manutenção da ordem. O regime de Floriano incentivou a expansão do ensino técnico para a formação de mão de obra. A elite ela continuou a ter maior acesso às instituições educacionais. Então, sempre a educação de acesso para a elite. A educação brasileira, uma educação formalista e voltada para as elites sociais. Essa escassa inclusão das classes populares nas políticas educacionais. Então, a educação ela era um meio de controle social e ela também reforçava desigualdades quando o acesso não era para todos. Um dos marcos é a Revolução de 30. É uma revolução que resultou em profundas mudanças políticas e sociais que impactaram a educação. A necessidade de modernização levou ao aumento do investimento em ensino público. E essas reformas educacionais visavam integrar as classes menos favorecidas. Agora eu vou tratar um pouquinho da educação na era Vargas. Antes, pessoal, eu vou tomar uma água. Só um minutinho.
Vou continuar aqui. A educação na era Vargas, então, foi crucial para a educação brasileira, porque foi criado, por exemplo, o Ministério da Educação e Saúde. Ou seja, então não existia ainda como é hoje, né? Só o Ministério da Educação, pensando a educação no país, organizando esse sistema. Nós temos o Ministério da Educação e da Saúde, então eram duas pastas juntas no primeiro momento que foi criado. Mas foi onde foi criado, então em 30. Houve um esforço para melhorar o acesso, a qualidade do ensino. Esse período se destacou pela tensionada relação entre as propostas inovadoras e a realidade educacional. Também, esse ministério visou unificar as faculdades, promover a educação superior no país. Mas vejam que nem a educação básica, como temos hoje, na época, ela não era para todos. Ela era para as elites, mas já se pensou, então, na educação superior. Esse ministério estabeleceu diretrizes que buscavam melhorar também o ensino técnico e o ensino universitário, e foi uma resposta à demanda por uma formação mais qualificada no país. Em 32, nós temos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse manifesto propôs uma educação moderna e inclusiva. Defendia uma escola que promovesse a autonomia e o pensamento crítico dos alunos. Ele tinha como base as ideias do escolanovismo, buscando uma educação centrada no aluno. Depois, o que nós temos é a Reforma Francisco Campos. Essa reforma oficializou a dualidade do ensino, separando o sistema educacional. Criou um modelo de educação que favorecia as elites e ao ensino profissionalizante. E essa divisão também, ela perpetuou desigualdades sociais no acesso à educação. Ainda sobre o escolanovismo, que tinha a ver então também com esse manifesto de 32, que eu citei antes, ele promoveu uma nova abordagem pedagógica, que enfatizava métodos ativos de ensino e a formação integral do aluno. As suas ideias influenciaram reformas educacionais que foram subsequentes ao longo do século XX. A educação nessa República Nova, então, após a Segunda Guerra Mundial, a educação no Brasil passou por um período de reestruturação. Novas diretrizes foram implementadas para promover uma educação mais inclusiva e adaptada às realidades do país. Esse período foi marcado por um impulso da democratização do ensino e pela busca de melhores condições educativas. Nós temos também o Plano Nacional de Educação, de 1962, que marca ainda o período, com o objetivo de melhorar a qualidade educacional do país. Ele introduziu inovação na gestão educacional, descentralizando responsabilidades. Foi uma resposta às exigências de uma população crescente e diversificada no país. Quais são as características da política educacional? Então, as políticas educacionais, elas buscavam integrar diferentes dimensões da educação. E o foco estava na formação de uma sociedade mais educada e crítica. Contudo, ainda as desigualdades sociais se refletiam nas oportunidades de ensino. Sobre o período ditatorial.
período da ditadura militar trouxe desafios profundos à educação brasileira. As políticas educacionais foram moldadas por uma ideologia de controle, de censura, suprimindo a liberdade de pensamento. Apesar das restrições, iniciativas de resistência emergiram dentro do cenário educacional também. A Lei de Diretrizes e Bases de 71 estabeleceu diretrizes fundamentais para todos os níveis de ensino, buscou garantir direitos básicos à educação para todos os cidadãos e foi uma tentativa de organizar o sistema educacional sob uma nova perspectiva. Outro Plano Nacional de Educação, de 78, estabeleceu metas educacionais até 85, buscando melhorias significativas. As metas focavam exclusivamente na educação, sem abordar saúde ou outros temas. Isso foi um passo importante para reestruturar o sistema educacional no país. Um exemplo de controle estabelecido durante a ditadura militar foi o controle nas universidades, que o regime impôs um controle rigoroso sobre conteúdos acadêmicos. A censura foi utilizada para eliminar teorias consideradas subversivas dos currículos. O ambiente universitário tornou-se um espaço de conformismo e repressão à liberdade de expressão. Movimento de resistência. Então, esse movimento de resistência em cima desse regime opressor, de controle, ele também existiu, né? Como a gente pode ver na imagem. Estudantes e professores se mobilizaram contra esse regime opressor, buscando liberdade acadêmica. As universidades tornaram-se locais de debate e resistência política. Entidades como a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, desempenharam um papel crucial na luta pelos direitos democráticos. Então, como conclusão, a gente tem que a educação pública no Brasil passou por intensas transformações ao longo de sua história, refletindo as mudanças sociais e políticas do país. Entender essas alterações é crucial para reconhecer os desafios e as oportunidades que ainda persistem. O legado das lutas educacionais ele continua a moldar e buscar por uma educação mais justa e mais inclusiva. A educação pública no Brasil, sempre entender isso nessa disciplina, que ela é resultado de um longo processo histórico. A escola que vocês vão adentrar hoje para fazer uma prática de ensino, um estágio, para atuar depois de formados. Ela tem uma história baseada, principalmente, né, em enfrentamentos contra essa exclusão, uma educação que era elitista, que não era para todos, que também marca esses processos, esses períodos históricos. As mudanças nas diretrizes educacionais refletem transformações sociais e políticas. E a luta por uma educação crítica e inclusiva é um legado que veio se perpetuando ao longo dos tempos históricos. Estão sempre buscando isso. Essa seria, então, uma explicação breve sobre. Vou voltar lá no mundo. Para situar vocês. Explicação que envolveu
a República, era Vargas, ditadura militar. Esses 3 períodos estão lá no tópico 2. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Alguma colocação também a fazer. Se vocês não têm dúvidas, só para explicar que esses materiais, eles estão aqui no tópico 2, tanto o questionário quanto o fórum. Prof, cada fórum e cada questionário valem 1 ponto os 2 juntos ou cada um vale 1 ponto? Cada um vale 1 ponto. E daí nós vamos fazer uma média, ele calcula o sistema. Eu programei automático para ele calcular a média entre uma coisa e outra. Então tem que fazer os dois, né? Tá. Eu consegui fazer o primeiro fórum e a primeira avaliação, mas no fórum tinha dizia para falar, para comentar no D2 colegas, né? E eu só consegui comentar no D1 porque eu não consigo entrar no geral. Eu só consigo entrar nos colegas daqui do Polo de Santiago. E daí Eu só não tinha consigo um entrar. lá. E daí só tinha um. Eu comentei dessa colega que fez, Uhum, mas nos outros eu não consegui, justamente porque não são daqui. Eu só consigo uhum. acessar os que são daqui de Santiago, o dos outros, assim, no geral, não. Isso, mas daí mais, mais especificamente, mais para o final, quem sabe retoma, ver se consegue ainda. Porque vai ficar aberto o tempo todo, até o fim. Tá, Tem alguém que tu conseguir comentar, senão eu vou conversar sobre isso com o tutor e vou explicar também para tá ele. bom. Porque é bom a gente saber que vocês não conseguem comentar no de outro polo. Eu não consigo. E Uhum. aparece para mim o de todos ali no geral, de todos Sim, os polos, mas comentários e até para publicar coisas, eu tenho que marcar o polo ali de Santiago, botar no de Santiago, e daí eu consigo.
O Marlon perguntou sobre acesso a livros da Ementa pela biblioteca virtual. Alguns estão disponíveis, sim. Mas aí o que eu fiz? Eu tentei direcionar, Marlon, mais ali, tipo, colocando textos, referências dentro de cada tópico. Isso, Jodial, vou colocar isso para o tutor. Isso que você e a Amanda colocaram. Aí, então, para explicar para o Marlon, eu tentei trazer textos, referências que facilitam um pouco mais, já para vocês ir direto no estudo ali, né? Mas nem todos os livros estão disponíveis lá na biblioteca virtual, Ementa, mas aqueles que são da principal estão. Sobre o fórum do tópico 2, que tem lá essa questão. Ao longo dos períodos estudados, da Primeira República ao Estado Novo, e que forma a educação foi utilizada como instrumento de manutenção das estruturas sociais e políticas no Brasil. E aí, para vocês trazer a opinião de vocês. Ainda hoje podemos perceber reflexos dessa lógica na educação brasileira. Então, para destacar um pouquinho aqui, que tanto na Primeira República quanto no Estado Novo, a educação era predominantemente o instrumento de manutenção de estruturas sociais e políticas dominantes, era isso mesmo. Porque ela não foi concebida como um direito universal. Não existia essa ideia de universalização da educação. Ela também não era uma ferramenta de emancipação social. E era um meio de consolidar o poder das elites, de reproduzir desigualdades. Por exemplo, na Primeira República, como a gente viu na minha explicação ali antes, a educação ela era bastante elitista, excludente. O analfabetismo era muito alto, especialmente entre a população negra, a população indígena, entre os mais pobres.
E aquelas oligarquias rurais que eu citei, elas viam a educação como desnecessária para as massas e como uma ameaça ao seu domínio político. O sistema educacional, ele era bastante fragmentado, com forte controle local, municipal, estadual, pouca presença federal, o que favorecia os interesses das elites regionais. O acesso à escola era limitado, os currículos priorizavam a moral, valores conservadores, desestimulavam o pensamento crítico. Na era Vargas, no Estado Novo, então, houve uma tentativa de centralizar e modernizar o sistema educacional, especialmente então durante esse Estado Novo. Getúlio Vargas ele também entendia a educação como uma ferramenta de formação de uma identidade nacional e controle ideológico. A educação passou a ser mais vinculada ao Estado, mas ela ainda tinha como função principal moldar cidadãos obedientes e nacionalistas. Por isso, essa ideia, né, de um ensino baseado em ensino moral e cívico, que foi intensificado nos currículos. Os conteúdos estimulavam o questionamento político, eles foram suprimidos, esses conteúdos. A educação, ela foi dada como instrumento de manutenção em ambos os períodos. A educação ela serviu majoritariamente para reproduzir desigualdades sociais, porque o acesso era restrito às elites. Os pobres, quando conseguiam estudar, eles recebiam uma educação que era inferior. O controle ideológico da população, a valorização do civismo, do nacionalismo, da obediência à ordem vigente. Buscou-se evitar a mobilidade social também, porque a falta de investimento na educação pública impedia que camadas populares pudessem ascender socialmente. E quais são os reflexos dessa lógica, dessa educação brasileira atualmente? A desigualdade no acesso e na qualidade. Isso gera uma disparidade entre escolas públicas e privadas, especialmente em áreas urbanas, rurais, em regiões do país, que refletem a persistência de um sistema educacional que é excludente. A educação como ferramenta ideológica, debates recentes sobre conteúdos das aulas, como a tentativa de impor, por exemplo, escolas sem partido. Então, é uma ideia de que mostra que há interesse em controlar ideologicamente o ensino. O baixo investimento histórico. Então, o subfinanciamento da educação pública tem raízes antigas, como a gente pode ver. E ele continua sendo um entrave para o acesso universal e de qualidade. A ênfase na disciplina e no comportamento. A cultura escolar ainda valoriza a obediência, a ordem, mais do que o pensamento crítico e a criatividade. Então, para a gente transformar a educação em um verdadeiro instrumento de emancipação social, ainda enfrentamos, né, e vimos nessa história do passado mais excludente, resistências, desafios estruturais. Isso que eu gostaria também de demarcar para ajudar vocês com o tópico 2. Do fórum, né?
aqui, não sei se vocês estão visualizando, nós temos o tópico 1, o fórum do tópico 1. E vocês têm, então, pergunta: como a criação das primeiras instituições escolares no Brasil refletiu estruturas de poder econômico e político vigentes nos períodos colonial e império? E aí, para vocês escolherem exemplos que tinha lá no texto sobre isso, e também trazer uma análise crítica, se vocês consideram que ainda hoje a educação no Brasil carrega a herança dessas estruturas históricas. Então, lembrando que lá nas explicações do tópico 1, nas leituras, enfim, nos vídeos, o que a gente vê é que o período colonial esteve fortemente vinculado a interesses da Igreja Católica e depois também, então, da coroa portuguesa, refletindo e reforçando estruturas de poder econômico e político da época. Então, os colégios jesuítas do século XVI, XVII, XVIII, esses colégios, então, eles refletem a atuação dos jesuítas, que foi central na instalação das primeiras escolas no Brasil. Foram fundados principalmente em regiões litorâneas, dos centros administrativos das colônias, e tinham como objetivos principais catequizar os indígenas, formar elites coloniais, currículo baseado em disciplinas como gramática, latim, doutrina cristã, seguindo os moldes de uma educação europeia e reforçando valores e autoridades da igreja. Esses colégios jesuítas, por exemplo, eles não eram espaços de formação crítica ou técnica para o trabalho manual, que era relegado às camadas mais baixas, sobretudo aos indígenas e aos escravizados, mas sim, eles eram centros de formação da elite dirigente, que viria a ocupar posições de comando na administração colonial e eclesiástica. Assim, a educação ela era seletiva. Ela funcionava como um mecanismo de reprodução de hierarquias sociais, de manutenção do poder político nas mãos de poucos. Então, a herança dessas estruturas educacionais, ela ainda pode ser percebida na educação do Brasil contemporâneo. A seletividade do sistema, a persistente desigualdade entre escolas públicas e privadas, a dificuldade do acesso à educação superior de qualidade por parte das camadas populares, refletem uma lógica histórica também de exclusão. Também temos uma forte concentração de oportunidades educacionais em regiões mais ricas do país, perpetuando desigualdades regionais e econômicas dentro do nosso território. Embora avanços tenham sido feitos, como a ampliação do acesso ao ensino básico e a política de cotas, como a gente vai ver lá no tópico 4, o sistema ele ainda carrega marcas do passado, em que a educação era o privilégio de poucos e servia mais à reprodução da ordem social do que a sua transformação. A educação brasileira, ela ainda carrega heranças dessas estruturas históricas, tanto nos seus objetivos como nos seus resultados. E para isso, o que nós precisamos? De políticas públicas comprometidas com a equidade e com a justiça social. E durante, por exemplo, o Brasil Império, a educação. A educação, ela continuou sendo um instrumento que refletia e reforçava estruturas de poder econômico e político, sob uma nova configuração nacional, mas ainda era altamente elitista, excludente e centralizadora.
Por exemplo, em 1827, a gente teve a criação da Lei de Instrução Pública. Essa foi a primeira legislação educacional do país, independente, e determinava a criação de escolas de primeiras letras, que era o chamado ensino primário, em todas as cidades e vilas. À primeira vista, isso parece um avanço, mas na prática, ela revela como o sistema educacional ele era controlado pelas elites e servia aos seus interesses. Por quê? Essas escolas eram precárias, mal distribuídas, muitas vezes não existia no interior e nas regiões mais pobres. A educação para as meninas ela era limitada, ela era voltada à moral cristã, a tarefas domésticas. Não havia inclusão de negros, escravizados, os indígenas no sistema formal de ensino, reforçando a exclusão educacional, baseada na classe, raça e no gênero. Então, a educação secundária e superior era voltada exclusivamente às elites brancas, com o objetivo de formar burocratas, padres, advogados, ou seja, aqueles que dariam continuidade ao sistema político-econômico vigente. Então, qual o reflexo disso nas estruturas de poder? Então, o Império ele mantinha um sistema educacional centralizado, com forte controle local, principalmente por parte dos grandes proprietários de terra. Como a maioria da população era analfabeta e a educação não era obrigatória nem universal, isso era algo que impedia o surgimento de uma consciência crítica popular e garantia a permanência da elite no poder. Como análise desse cenário, o que a gente pode trazer? A educação no Brasil Império foi projetada para atender a elite, para manter as massas marginalizadas do saber e da política. E essa estrutura, ela gerou o quê? Desigualdade no acesso ao ensino entre classes sociais, que ainda hoje é profundo. A elitização do ensino superior persiste, embora políticas de inclusão recentes tenham começado a alterar esse quadro. O modelo ele é centralizado e ineficaz de gestão educacional, que tem raízes dessa época e continua a ser um desafio. Então, a educação brasileira tem fortes heranças do período imperial, especialmente na forma como que ela reproduz desigualdades sociais, raciais e regionais. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Tentei trazer alguns comentários que ajudam para pensar, tanto no Fórum 1 quanto no Fórum 2, tópico 1 e 2. Senão nós também já vamos encerrando nossa aula. Parágrafo